Meus amigos, minhas amigas, é um prazer muito grande estar aqui falando com vocês no Ideias em Debate. Hoje o programa fala sobre saúde, que é fundamental para todos nós, no momento de estresse, no momento de desemprego, 14 milhões de desempregados. Nós temos que buscar sempre alternativas para podermos estar adequado a essas transformações que a sociedade está passando e nos impondo situações tão graves. E o nosso entrevistado é o Dr. Luiz Alberto Oliveira Dallan. Ele é diretor da Unidade de Cirurgia de Coronariopatias do INCOR e professor associado da Faculdade de Medicina de São Paulo. Tem tantas coisas aqui com o doutor que não vou falar todas, vamos falando no meio do caminho. É muito importante essa conversa, como disse nesse momento, e até aqueles que torcem para futebol. Porque tem alguns corintianos que acham que já levaram o título, quando começar a perder tudo, começa o coração a dar problema. Então não fiquem ansiosos, o campeonato ainda está longe de terminar. Mas de qualquer forma, nós vamos falar do que é fundamental, o que é importante, a prevenção, a forma da alimentação e o trabalho que vem sendo desenvolvido com um profissionalismo sem precedente pelo Dr. Luiz Alberto Oliveira Dallan. Dr. Dallan, vamos começar a conversa? E até antes de conversar, eu queria mostrar um paciente do Dr. Dallan que está aqui conosco. É o Nildo Nogueira, que está sempre ouvindo e vendo os programas Ideias em Debate. Por que eu fiz questão de mostrar o Nildo, que está aí bonitão, está com uma saúde para ser vendida até de tanta saúde? Porque ele foi operado pelas mãos do Dr. Dallan e ele fez questão de estar aqui prestigiando o nosso programa. Mas, Dr. Dallan, vamos falar um pouco, antes de entrarmos nas especialidades, que vai ser para o segundo bloco, vamos falar um pouco, parece que a saúde do Brasil, como todas as coisas que estão acontecendo, está numa situação muito ruim, de uma forma geral. E as preocupações, algumas delas eu até ponderei, muitas vezes as pessoas estão passando por cima, fumar, ter vida desregrada, ou seja, por mais que estejamos no século XXI com uma tecnologia maravilhosa, com a robótica, muitas questões não são valorizadas. Então eu queria falar um pouco da saúde de uma forma geral, quais as questões que trazem um índice grande ainda para as questões do nosso querido e amado coração. Dr. Dallan, as câmaras são suas. Em primeiro lugar, eu gostaria de externar a satisfação de estar aqui com os senhores. O meu entrevistador, uma pessoa fantástica, o Ricardo, e o prazer de ter aqui o Nildo. Só uma correção, ele foi meu paciente, hoje ele está curado, hoje ele está devidamente reintegrado à sua vida social, à vida ativa, como a gente pode constatar aqui nesse lugar maravilhoso, espetacular. Então, é com muita satisfação que eu compareço aqui e revejo agora amigos, né? Não é mais paciente, e junto aqui com o Patá, o Ricardo, que já fez uma pergunta muito importante. Hoje o brasileiro, ele está mais estressado, e não é só futebol, também futebol. Mas é uma série de detalhes que isso eu deixo para vocês discutirem, mas no final de tudo vem especialmente o coração. Então o coração é o órgão sensitivo que acaba reagindo de uma maneira ou de outra a essas agressões de estresse, de erros alimentares. Então o indivíduo não tem tempo às vezes para almoçar, ou então ele come inadequadamente. Isso a gente pode discutir com mais pormenores. Mas realmente é um país que está em franco crescimento e infelizmente as doenças caminham juntos. Vou dar um exemplo só para citar, só para dar mais fruto ao que nós estamos falando. Por exemplo, até há 30, 40 anos atrás, nós dizíamos que a doença da coronária, ou seja, aquele entupimento que é da aterosclerose, ou arteriosclerose, que alguns chamam, era própria de homens maduros, homens dos 40 aos 70 anos.
E hoje, especialmente após a menopausa, infelizmente, as mulheres galgaram esse estágio. Então, não é incomum hoje a gente observar uma incidência de coronariopatia, ou seja, de obstrução nas artérias do coração, semelhante à dos homens a partir da menopausa, a partir dos 50 anos. Isso não só pela vida desregrada, mas também, como todos esses fatores que nós já citamos, alimentação, maneira de se portar, tabagismo, e esse é apenas um dos exemplos do que a gente pode destacar quanto à nossa realidade. Então vocês veem que nós precisamos manter a nossa vida regrada. É lógico que um dia ou outro toma um vinhozinho, que até dizem que faz bem para o coração, mas nós precisamos, na realidade, porque a longevidade, até nos últimos anos no Brasil, aumentou muito. Hoje é por volta de 74 anos. Exatamente. Quando nós falamos de 40, 30 anos atrás, era por volta de 60 e pouco, ou seja, ganhamos muitos anos. Agora precisa ver que qualidade que nós vamos ter nesses anos que nós estamos ganhando. Por isso é importantíssimo, né, essa situação que nós estamos buscando, e principalmente com o professor que está aqui conosco. Agora, quais são hoje as maiores incidências dos problemas no coração? Quais são? Porque tem vários tipos, né? Tem pessoas, como é o caso do nosso querido Nildo, que foi posto uma válvula, não é isso? Exatamente. Então tem vários tipos. Quais são as principais? Uma válvula cardíaca por uma prótese, por uma disfunção da válvula nativa. Então, existem as doenças cardíacas que a pessoa já nasce com elas. É o caso do Nildo, não? Não. O Nildo foi adquirido. São as doenças congênitas. Isso aí, infelizmente, atinge as crianças pequenas. Tem criança que acaba de nascer, já precisa ter uma intervenção cirúrgica, fazer alguma coisa paliativa para que ela sobreviva até que se possa fazer uma correção total passados X meses ou anos. Então, essas são as congênitas. E existem as adquiridas. As adquiridas podem ser dependentes tanto de erros alimentares, como especialmente de algumas doenças, Ricardo, que nos afligem sem que a gente perceba. Talvez eu possa destacar umas 2 ou 3. Uma delas é a hipertensão arterial, a pressão alta. Talvez muitos de nós estejamos com pressão alta e não percebamos, porque ela é insidiosa, ela nos atinge de uma maneira assim, realmente silenciosa, né? Outra, uma doença que habitualmente é adquirida, decorre de tabagismo. Isso tem se vencido esse fator. E muitas vezes a pessoa tem um nível de açúcar elevado, que é a glicose, a glicemia, e já num pré-diabetes, que também pode ser lesivo para o coração. E ninguém percebe. A gente percebe às vezes num exame, num check-up, ou quando já existem doenças instaladas. Então o diabetes ele é altamente lesivo para determinadas partes do corpo. Uma delas é o coração. Mas todo mundo já deve ter ouvido falar na nefropatia diabética, aquele rim que vai se perdendo com o tempo, acaba num extremo, acaba em diálise, ou precisando de um transplante renal. O diabetes muitas vezes pode pegar os pequenos vasos da vista, levando a um comprometimento visual. O diabetes ele pode pegar as artérias, não do coração, mas que saem do coração, né, a partir da maior artéria, que é a aorta, especialmente na bifurcação dessas artérias na perna. E com isso a gente deve conhecer pessoas que começam a ter dor ao andar, dói a panturrilha, dói a barriga, a batata da perna, né? E a pessoa tem que parar um pouquinho, melhora a dor, aí continua andando e vai. Isso chama-se claudicação intermitente. A pessoa claudica, ela tem que parar. Então tudo isso pode ser consequência do diabetes e leva então à aterosclerose, a obstrução das artérias como um todo. Sem falar dos problemas neurológicos, né? Quando a obstrução é a nível das artérias que vão para o cérebro, especialmente as artérias carótidas, aí pode ter o tal do derrame, né? O acidente vascular cerebral encefálico, com consequências imprevisíveis, podendo levar a uma paralisia, né? Uma hemiplegia. Então, o que não falta é doença, viu, Ricardo? Então, nós podemos dizer que é importante sempre estar fazendo os check-ups a partir de uma
de 40 anos de idade, já iniciar esse processo, valorizar muito a alimentação em especial, evitar o tabagismo e também exercícios, né, doutor? É tudo que a gente fala para fazer, muitas vezes nós mesmos não fazemos. Não, você tem que se exercitar, você tem que ter uma atividade esportiva maior, ou não precisa fazer o esporte em si, mas pelo menos deambular, caminhar, né? Mas a gente indica, muitas vezes não faz. Mas algumas coisas podem ser prevenidas. Hoje nós caminhamos para a medicina preventiva, que é o fundamental. Uma vez instalada a doença, existe como resolver muitos dos casos. Mas o ideal é prevenir. Então, se eu puder ter uma alimentação mais saudável, fazer um exercício, evitar comidas gordurosas, né, que pode no futuro levar a uma obesidade, ou o açúcar em si, e o tabagismo, controlar a pressão arterial, e daí por diante, nós com certeza teremos uma vida mais saudável decorrente de tudo que você falou, que hoje se vive até os 73, 74, 75, o que há 20, 30 anos era até os 60 e poucos. Então, é inerente que aconteçam outras doenças, doença de pele, etc., doenças de artrite, e uma delas é a doença cardíaca, que é uma realidade, não só no nosso meio, mas no mundo. Então, se puder evitar aquela comida gostosa, gordurosa, pelo menos restringir a uma quantidade menor, isso é o ideal. Muito bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos para falar de saúde com o Dr. Darlan, que tem nos prestigiado e tem nos dado aqui a oportunidade de conhecermos o que é de melhor para o nosso coração. Até daqui a pouco. Primeiramente, quero cumprimentar a todos pela iniciativa. É muito importante o movimento sindical, o movimento de trabalhadores, levantar essa bandeira. Os ODS, o que são os ODS? São os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. É um pacto global entre todos os setores da sociedade, primeiro setor, governo, poder público, o segundo setor, corporações, e o terceiro setor, sociedade civil. E o que nós estamos fazendo aqui? Trabalhando a questão da inclusão. O slogan da campanha é "Ninguém fica para trás". Isso quer dizer o quê? A força desse menor elo é a força que tem que ser fortalecida. A questão da vulnerabilidade. A UGT está à frente nesse processo. Os seus sindicatos filiados, como o projeto do Sindicato dos Comerciários, é um projeto lindo, maravilhoso, inclusivo e transformador. E é o que a gente espera. Que essas boas práticas, alinhadas com os 17 objetivos que nós temos os das desigualdades, da inclusão da mulher, a mulher no mercado de trabalho, que é o ODS 5 que nós estamos trabalhando, essa mulher com deficiência, a questão da educação, incluir as pessoas portadoras de necessidades especiais, a inclusão, educação para todos, desde o ensino fundamental até a qualificação profissional. Aí nas parcerias, é através das parcerias, que é o ODS 17, que a gente trabalha todas essas questões. E o ODS 11, que é as cidades sustentáveis, também a mesma coisa. Como é que nós podemos falar de comunidade sustentável e cidade sustentável se não incluir? Se não olhar qual é a necessidade do outro? É mobilidade urbana. Uma cidade, para ser inteligente, é também a questão da intelectualidade. Como é que a gente leva a parte, né, da tecnologia para essas pessoas? Então, existe uma série de fatores que nós estamos trabalhando e como nós somos uma central sindical voltada, isso quer dizer o quê? O foco no trabalho, mas é uma central cidadã, ética, inovadora, e seus sindicatos seguem a mesma linha. E os comerciários só têm o parabéns. Por quê? Porque ele está à frente, na vanguarda desse processo. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate, voltamos. E aqui com o nosso querido Dr. Luiz Alberto Oliveira Darlan,
que é um médico, professor, e que está aqui nos dando de forma muito didática considerações importantes. Falamos no primeiro bloco das questões preventivas, das questões que ajudam a manter a vida com qualidade, em especial da maquininha que merece todo o respeito, que é o coração. Vamos falar agora da sequência de situações que requer procedimentos cirúrgicos. E temos a tecnologia, temos a robótica, temos aí tantos instrumentos ao dispor que, com certeza absoluta, nos últimos anos houve uma possibilidade enorme de fazer com que aqueles que estavam até desenganados pudessem ter oportunidade de estarem aí vivendo. E tem também questões como o marca-passo é tão antigo, mas ainda hoje ele é muito utilizado, né? Então vamos falar um pouco de quando se necessita certas cirurgias, os procedimentos e as inovações que se tem. E também os remédios. Os remédios hoje parece que são de tecnologia extraordinária e muitos deles efetivamente ajudam a eliminar as gorduras das artérias ou pelo menos impedir que aumente. Ou seja, tem aí um grandioso número de procedimentos e como o Dr. Darlan é um médico altamente atualizado e qualificado, sempre pega essas novidades importantes para salvar a vida. Dr. Darlan? É verdade. Ricardo, hoje houve um grande avanço, tanto na indústria farmacêutica, como na indústria de auxílio tecnológico a correções cardíacas, e mesmo no atendimento clínico. Hoje se conhece muito mais sobre especialmente a doença coronária, a doença que entope os nossos vasos do coração. Hoje se sabe que, ao contrário do passado, para entupir uma coronária, você não tem que ir fechando 80%, 60%, ou seja, passando menos líquido, menos sangue, no caso, 40%, 30%, 20%, 1% aí entope. Hoje se sabe que, devido a uma instabilidade do tecido que por onde passa o sangue, que é chamado de endotélio, muitas vezes uma obstrução de 40%, 50% pode virar um infarto. Então, esses conhecimentos levaram muito na mudança da abordagem das doenças cardíacas. Você falou com muita propriedade sobre alguns medicamentos. Então, hoje nós temos algumas estatinas que elas diminuem aquele colesterol ruim, né? aquele LDL, aquele colesterol que deposita e vai fazendo o entupimento. O controle da pressão arterial, como eu falei no primeiro bloco, é fundamental. O controle da glicemia. Então são pequenos detalhes que, somados, eles levam todo o bem-estar futuro. Em relação a próteses, ou seja, de elementos que podem ser usados para substituição, nós temos o grande exemplo do Nildo, se ele assim o permitir, que existe, por exemplo, hoje elementos que você pode substituir uma válvula do coração. Então, existem válvulas feitas artificialmente que pode-se usar o pericárdio do boi, né? Ou a própria válvula de animais como o do porco. Então, é lógico que isso tudo passa por um processo de esterilização, de elementos que eliminam a rejeição animal, e com isso você pode utilizar essa válvula, essa prótese, e substituir, a pessoa tem aí uma vida normal. Isso é fantástico. Em relação, talvez, ao carro-chefe disso tudo, é a coronária. São as coronárias, são os entupimentos. Hoje existem alguns procedimentos. Além do tratamento clínico, hoje você pode chegar no local da lesão, dilatar. Isso é chamado angioplastia. A angioplastia é um cateterzinho que você chega nessa placa obstrutiva e rompe essa placa e dilata. Então, quando surgiu essa angioplastia, no final dos anos 80, parecia que estava tudo resolvido. Mas eis que, passados alguns anos, se verificou que mesmo o vaso, a artéria coronária que tinha sido dilatada, ela com alguma
incidência, ela reestenosava, ela fechava novamente, voltava essa placa a crescer. Então, o que se falou em termos de hemodinâmica? Estou não no setor da cirurgia, no setor da hemodinâmica, do cateterismo. Que se além de esmagar essa placa e dilatá-la, se eu pusesse um arcabouço, ou seja, uma tela que mantivesse essa coronária dilatada, isso nós estamos falando de 1 milímetro, 1,5 milímetro, que é o tamanho do diâmetro da nossa coronária, isso não deixaria ela fechar novamente. Então, é a angioplastia com stent. O stent, então, é essa molinha, essa tela que não deixa o coração voltar. Parecia que estava tudo resolvido de novo, mas eis que, o que começou? Como era um corpo estranho dentro da coronária, começou a haver trombose, começou a fazer coágulo nessa região. Então inventou-se um líquido que impede essa coagulação revestindo o stent. Então apareceram os stents revestidos. Então essa já é uma geração mais moderna do que tem sido feito em termos de angioplastia. Isso é muito elegante, muito agradável, se pudesse em todos os casos ser tratados com angioplastia. Mas tem casos que não dá. Quando são múltiplas lesões numa mesma artéria, ou lesões onde a artéria bifurca, quando ela divide em dois, às vezes é impossível você fazer esse procedimento. Então, nesses casos, especificamente, a cirurgia está indicada, que são as cirurgias de ponte de safena. O que é uma cirurgia de ponte de safena? Vamos setorizar. Cirurgia, operação de ponte. Por que chama ponte? Chama ponte porque é uma ponte. Por que é uma ponte? Você tira um pedaço, um segmento da veia da perna, que é a safena, costura num lugar do coração que tenha sangue arterial e costura na coronária, anastomosa, né, no caso, nome técnico, além da lesão. Uma das características da nossa coronária é que a lesão normalmente é no começo. No meio e na frente da coronária, que é o que interessa, em termos de deságue, como se fosse um rio, ela não tem lesão. É só naquele pedacinho que a coronária corre por fora do músculo. Quando ela adentra o músculo, ela já passa a receber aquela massagem a cada batimento e não tem mais doença nessa região. Então se faz a ponte, se faz uma passagem livre entre um lugar que venha sangue arterial e a coronária além disso. Se faz um nome clássico, é bypass, uma passagem livre. Isso é uma ponte de safena. Existem ainda outras possibilidades. Uma delas, todo mundo já deve ter ouvido falar, usou uma mamária. O que é a mamária? A mamária é uma artéria que passa no tórax, a artéria torácica interna, e vejam como é a incongruência desse mundo. A mamária passa do lado da coronária, ali no tórax, e ela praticamente nunca desenvolve doença obstrutiva com placa de ateroma, com placa de gordura. E ali do lado a coronária toda entupida. Mas o que interessa do ponto de vista prático? É que a mamária, na cirurgia, ela é dissecada, ela é ressecada do seu leito nativo e fica um pedículo, fica que nem uma ponte, ela é cortada de um lado, e o resto a natureza já fez, e é desviada para a coronária. Então ela fica uma ponte de mamária. Ela só não é ponte porque ela não é cortada nas duas extremidades. Então isso é a mamária. Nós temos duas mamárias, a esquerda e a direita. Então o indivíduo mais jovem, você pode usar as mamárias. Não que a ponte não seja boa. A ponte bem tratada, ela tem uma duração muito boa. Mas se não tratada, ela pode, com o tempo, como ela não nasceu para ser artéria, ela pode desenvolver também algum tipo de doença. E a mamária não desenvolve nunca. Então, daí a diferença de usar a mamária para os mais jovens, até os 50, 60. Uma mamária a gente sempre usa. Hoje mesmo eu fiz uma cirurgia, foi uma mamária e 3 pontos de safena. E farei outra agora, um indivíduo de 54 anos, provavelmente as 2 mamárias e 2 pontes de safena. Então, são enxertos que pulam as obstruções. Pode ser uma ponte? Só pode. Mas isso, em geral, o paciente vai para a angioplastia. A cirurgia é reservada para o caso de múltiplas obstruções e obstruções maiores em que não é possível esse desentupimento da coronária. Doutor, com o advento, vamos dizer, da angioplastia, que foi nos anos de 80, e depois com o stent, com esse líquido que foi comentado, diminuiu o uso de mamárias e de safena? Porque antes disso, basicamente, todas eram mamárias e safenas. Isso. Houve um momento que se
praticamente decretou se haveria o final da cirurgia. Acontece que, é aquilo que eu acabei de citar, que existem casos em que só a angioplastia não resolve. E muitas vezes você precisa pôr a mamária e a durabilidade da mamária é eterna. Hoje nós estamos vendo que às vezes, depois de alguns anos, o stent pode ter problema. Pode, se não bem tratado, se não bem... aí tem que pôr outro stent, etc. E a cirurgia é uma coisa definitiva. Na verdade, como é que está funcionando nos dias de hoje? Nos dias de hoje há uma complementação dos dois procedimentos. Muitas vezes se faz uma mamária e, se necessário, depois se dilata as outras artérias. Com o stent. Coloca os stents. E o marca-passo, como é que é a utilização? Ainda é muito utilizado? O marca-passo, ele é tão antigo quanto a história da cirurgia cardíaca. Talvez tenha sido um dos primeiros procedimentos. O que é o marca-passo? O coração, na verdade, ele tem, além do sistema contrátil, o sistema de bomba, ele é uma bomba, ele tem um sistema elétrico, que o coração é formado por milhares e milhares e milhares de pequenas células, chamadas miócitos. Então, essas células, se cada uma contrair de um jeito no coração, você imagina a balbúrdia que vai dar. Aquilo não tem um trabalho efetivo. Elas todas têm que contrair simultaneamente e relaxar simultaneamente. Tem que haver uma coordenação. Assim como quando a gente acende a luz, tem que acender todas as luzes e apagar as luzes, né? Não pode ficar, acende uma aqui aí fica estroboscópico, né? O que não é nada bom para o coração. Então, o que acontece? O sistema cardíaco, além da contração, ele tem um sistema elétrico, que é um sistema muito evoluído e muito bem feito, o coração é perfeito, e que distribui por todas esses miócitos para dar a ordem de contração. Quando existe uma doença nesse sistema elétrico, pode haver uma pane. A pane é não ter o ritmo necessário. Então pode existir o tal do bloqueio, o pessoal chama de BAVT, bloqueio atrioventricular total. É quando perde essa passagem do estímulo elétrico e o coração começa a agir autonomamente, de uma maneira que a frequência cardíaca caia muito, de 20 a 40 batimentos por minuto, o que muitas vezes faz a pessoa desmaiar. E isso pode ser intermitente. A pessoa tem esse bloqueio, desmaia, a frequência melhora, ele volta, acorda de novo e vai e vem. Então, esse é algo que hoje existem exames que detectam com muita clareza e o tratamento é muito simples, que é se implantar um eletrodo que vai fazer as vezes desse sistema elétrico do coração, então dando o marca-passo, ele marca um passo, fazendo com que o coração... Muito bom, infelizmente o tempo acabou. Olha, uma delícia conversar com o Dr. Darlan. Tenho certeza que vocês que estão do outro lado da telinha, tem o telefone do Dr. Darlan embaixo, qualquer dúvida, com certeza absoluta, vocês podem perguntar, que ele vai ter o maior prazer de responder. Agradeço muito também a você, com a sua fidelidade extraordinária, sempre vendo ideias em debate. E muitos visitando o nosso Sindicato dos Comerciários no Vale do Agabaú, na Rua Formosa 99, ou ligando no 2121-5972, ou acessando o site www.comerciarios.org.br. Até o próximo programa.